Amém. Então hoje vamos falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. É a terceira, mas não é menos importante que a primeira e que a segunda. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a mesma pessoa, têm a mesma importância, têm funções cada um específicas para cada um, mas são a mesma pessoa. Deus Trino, que habita em mim, que habita em nós e que habita no meio da sua igreja. Habita no meio daqueles que o querem, daqueles que o procuram, daqueles que têm desejo por Ele. Como a pastora Catiane falou no domingo, eu nasci na igreja presbiteriana, na igreja tradicional. Eu amo a igreja tradicional, eu amo os irmãos presbiterianos. Foi lá que eu conheci Jesus, foi naquela igreja que eu fui criada, foi naquela igreja que eu dei os meus primeiros passos em relação à fé, foi naquela igreja onde os meus pais me encaminharam desde pequenininha, onde eu pude crescer, onde eu ia em todos os cultos, onde eu cantava no coral, onde eu cantava no louvor dos jovens, onde eu cantava no louvor das crianças, onde eu dava aula para as crianças. Foi lá onde eu pude crescer na fé. Foi lá os meus primeiros passos. Mas como a pastora Catiane falou, e eu falo a mesma coisa, eu sempre tive desejo por algo mais. Eu sempre tive desejo de conhecer mais de Deus, de conhecer mais do seu Espírito Santo. E eu não sei, torna assim, agora eu acho que as coisas estão mudando, mas antigamente era quase um tabu se falar de Espírito Santo nas igrejas tradicionais, que foi de onde eu saí, foi onde eu conheci a Jesus, foi onde eu aceitei o Senhor. E eu tinha um desejo tremendo de conhecer, e sempre que eu podia, eu dava uma fugidinha para ouvir mais do Espírito Santo, para conhecer mais dessa pessoa tão linda e tão importante no nosso meio, né? Essa pessoa tão tremenda, sem ela a igreja não existe, sem ela nós não existimos. Então o meu desejo também de conhecer era grande também. Eu estou aqui em São Paulo há quase 35 anos. E quando eu cheguei, eu fui também para uma igreja tradicional, né, que era o que eu conhecia. E eu lembro que tinha uma pessoa lá que tinha uma grande influência na igreja, que era um dos líderes. E ele falava que não se podia falar no Espírito Santo lá, porque Espírito Santo era coisa de pentecostal. E eu, meu Deus, como é que pode? Se está na Bíblia, se o Senhor fala do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, como é que a gente pode escutar essas coisas? E sabe aquela coisa de reter, ouvir de tudo e reter o que é bom? Então era isso que eu fazia. E aí a minha busca começou, né, sobre a pessoa do Espírito Santo. Comecei a andar em outras igrejas e Deus foi falando comigo. Até que um dia, quando eu conheci meu marido, né, nós começamos a namorar e nós fomos em uma igreja e lá eu pude ver várias manifestações do Espírito Santo. E eu falei, não tem mais como ficar sem conhecer essa pessoa. Sem cavar e conhecer mais e mais. Né? E eu quis entrar em águas mais profundas e aí comecei a participar de encontros, de outras coisas. E Deus começou a fazer na minha vida para a honra e glória do Senhor. E o Espírito Santo é tudo que a igreja precisa, é tudo que nós precisamos. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre essa pessoa que está desde o começo de todas as coisas e está até aqui entre nós. Então a Bíblia fala, a primeira vez no Espírito Santo, está lá em Gênesis, eu vou ver a minha copinha aqui, tá? Ou meu óculos, porque senão não vai. Gênesis 1, 2. Pode pôr para nós, pastora? Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, para a gente conhecer mais essa pessoa. Eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês têm intimidade com Ele, mas é necessário que nós conheçamos. Gênesis 1, 2, pastora.
A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desde o começo da palavra, falando que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Onde era abismo, onde era escuridão, o Espírito de Deus estava desde o início, ali, pairando sobre as águas. Louvado seja Deus. Não tem como deixar essa pessoa desapercebida. Não tem como deixar essa pessoa desconhecida no meio de nós. Ela, desde o início, ela já pairava sobre as águas. Onde era só abismo, ele estava ali, dando forma a todas as coisas. Pastora, Jó 26, 13. Jó 26, 13. Não tem problema, senão eu leio aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fala assim, pelo seu sopro aclara os céus. Pelo seu sopro, pelo seu Espírito, em outra versão fala, pelo seu Espírito aclara os céus. Então a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, e pelo sopro dele os céus ganharam claridade. Pelo seu sopro, quer dizer, pelo seu ruá, sopro, pelo sopro de Deus houve claridade sobre a terra. Gênesis 1, 26 fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou todas as coisas, ele foi falando, haja luz, e a luz apareceu. Haja separação entre as trevas e as águas, e houve separação. De um lado ficou a terra, do outro lado ficou a água. Quando Deus falou, crie-se os animais foram criados. Tudo pela palavra do Senhor. Mas quando ele foi criar o homem, a obra-prima da criação de Deus, ele chamou o Espírito Santo para estar com ele. Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Ele não fez sozinho o homem. Ele chamou o Espírito Santo, ele chamou o Filho para criar o homem. Então Deus soprou nas nossas narinas o seu fôlego, o fôlego do Espírito Santo. Desde sempre ele foi soprado nas nossas narinas. Como podemos esquecer? Lá em Jó 33, 4 fala, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Complementando isso que eu acabei de falar, o sopro do Todo-Poderoso nos trouxe vida. Então foi através do Espírito Santo que nós criamos vida. Foi através do Espírito Santo que estamos em pé, para a honra e glória do Senhor. Olha que amor grande. Na hora do Senhor criar a gente, na hora do Senhor nos criar, o Espírito Santo e o Filho estavam ali juntinhos. Olha que primor, que primazia o Senhor teve em nos criar. E o Espírito Santo, desde o princípio, ele se move ele se move entre os homens. Desde o princípio. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele era privilégio de reis, profetas, sacerdotes e juízes. Ele não vinha sobre todos. Era só sobre reis, profetas, sacerdotes e juízes e alguém que o Senhor queria usar para dar alguma palavra. Mas não era sobre todos. E ele aparecia de forma esporádica, temporária e alguns permanente. Esporádica, ele vinha, dava aquela palavra, profetizava
e depois se ausentava daquela pessoa. Temporária, de tempos em tempos. Permanente, ele ficava sempre em alguns profetas e sacerdotes. Ele estava sempre. Então era assim no Velho Testamento, o Espírito Santo. Nem todos tinham esse privilégio que nós temos hoje. Já pensou, gente? Que privilégio que nós temos. O Espírito Santo ali, habitando junto conosco. Aqui, ó. Habitando junto conosco. Habitando na igreja. Habitando no coração daqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele que dá vida à igreja. Ele que faz a igreja permanecer. Ele que não deixa a igreja cair. É através dele que a igreja se movimenta através dos séculos. É através do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós estamos em pé. Que privilégio nós temos. E o Senhor Espírito Santo usou vários profetas, vários reis, vários sacerdotes ao longo da história. Ele usou Abraão, quando ele conversava com Abraão face a face. Quando ele falou para Abraão sair da terra da sua parentela e ir para outro lugar onde o Senhor ia mostrar para ele. Quando ele via Abraão na sua tristeza por não ter um filho, e ele falou para Abraão: tenha paciência que você vai ser pai de uma grande nação. Sua esposa Sara vai gerar um filho, e esse será o filho da promessa. E Abraão creu naquela promessa. E foi assim. O Espírito Santo, quando falou com Noé e falou para Noé construir aquele grande barco, que o Senhor estava triste com o pecado que reinava no meio do povo, ia destruir aquela terra com água, e que Noé fizesse um grande barco para abrigar a sua família. Quando ele falou com Moisés, falou para Moisés ir para o Egito e libertar o povo dele, que havia 400 anos estava escravizado no Egito. E o Senhor falou para Moisés: vai e tira meu povo dessa escravidão. E foi usando Moisés com poder e glória no meio daquele povo. E era assim, o Espírito Santo se movia naqueles homens que ele sabia que tinham um coração que estava voltado para Deus. Deus usa e Deus move aqueles que ele conhece o coração, aqueles que têm o coração voltado para o Senhor. Até hoje, todos nós, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar conosco. Mas ele se move com liberdade, mas ele faz tremendos feitos naqueles que ele conhece o coração, naqueles que ele sabe que tem o coração voltado para ele. E era assim desde o princípio. E Deus usou profetas também para manifestar o seu poder e a sua glória. Quando o Senhor queria falar algo para consolar o povo, quando o Senhor queria falar algo para corrigir o povo, quando o Senhor queria dar ordem a serem cumpridas, ele chamava os seus servos profetas e falava. E os profetas falavam ao povo tudo aquilo que o povo precisava ouvir. Quando o povo estava se perdendo, ele chamava o profeta e falava: fala para o povo mudar de vida, porque senão eles vão se arrepender. Foi assim que ele fez com Jeremias. Quando ele falou para Jeremias falar para aquele povo que o povo se arrependesse, porque o povo estava perdido, adorando deuses falsos. O povo era um povo idólatra, que não estava mais servindo ao Senhor, que misturava o Senhor com outros deuses. E Deus usava os seus servos para falar, para corrigir o povo. Às vezes o povo ouvia, às vezes não ouvia. É assim agora, não é? Vocês estão percebendo alguma semelhança com a nossa realidade? Pois é. Antigamente era a mesma coisa. Deus usou Elias também, grandemente. Quando Elias falou, matou os profetas de Jezabel, todos os profetas de Baal foram mortos ao fio da espada de Elias.
Quando através da oração de Elias, cheio do Espírito Santo, aquele rego queimou, aquele sacrifício foi queimado, aquela água que estava no rego foi toda devorada pelas chamas, tudo através do Espírito Santo de Deus. Quando ele usou Isaías para profetizar a respeito da vinda de Jesus, como Isaías foi usado? Ele é chamado do profeta messiânico, por quê? Porque ele profetizou a respeito do Messias. Foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, foi Isaías. Quando ele falou aqui, deixa eu ver minha colinha, porque minha cabeça às vezes dá uns nozinhos, viu? Tem essa mente prodigiosa sua não, viu, pastor? Está lá em Isaías 7,14, quando ele fala: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Isaías profetizando a respeito do nascimento do Messias, a respeito do nascimento do nosso Salvador. Quando lá em Isaías 53, de 3 a 5, quando ele fala: era desprezado e o mais humilde, rejeitado entre os homens, não tinha aparência nem formosura, não tinha aparência nenhuma. Jesus na cruz, Deus usou Isaías também para falar sobre a morte de Jesus, para falar sobre o seu sacrifício para nos salvar. Era necessário que um sangue inocente fosse derramado na cruz. No mundo espiritual, a moeda corrente é o sangue inocente, tanto do lado do bem quanto do outro lado. É sangue que fala, sangue inocente. E o sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos salvar. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos perdoar os pecados, para nos limpar, para nos restaurar. E tudo isso foi profetizado por Isaías, cheio do Espírito Santo. Deus usou Daniel também, quando ele profetizou a respeito das coisas do fim, a respeito dos finais dos tempos. Muita coisa já aconteceu, outras coisas estão acontecendo e outras coisas vão acontecer, mas Daniel foi muito usado por Deus. Deus usou reis também. O Espírito Santo também usou reis. Usou até o rei Saul, de uma forma temporária e esporádica, quando ele profetizava junto com os profetas. Não usou mais, não profetizou mais, porque o Senhor conhecia o coração dele. Saul entrou no meio da maldade, no meio da malícia, e pecou contra o Senhor, e o Espírito Santo se afastou dele, porque o Espírito Santo não habita com o pecado. Ele não habita junto com o pecado. Ele odeia o pecado. Deus usou o rei Davi de forma poderosa. Vocês, como eu, conhecem a história do rei Davi. Ele era o menor entre os seus irmãos. O pastor Júlio disse que ele era entregador de marmita. Porque ele levava comida para os seus irmãos enquanto os seus irmãos estavam na batalha, na guerra. E Deus usou poderosamente a vida do rei Davi, porque Deus conhecia o rei Davi. Deus conhecia o coração dele e sabia que o coração de Davi estava nele. E Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai no campo, porque era lá que ele ficava. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, enquanto seus irmãos eram guerreiros valorosos, Davi era um humilde pastor de ovelhas. E quando o Senhor Deus quis destituir Saul do seu cargo, foi Davi que o Senhor escolheu para substituí-lo. E o Senhor mandou que Samuel, o profeta de Deus, que foi muito usado também como profeta, como usado em muitas profecias pelo Espírito Santo, foi o último dos juízes, muito usado pelo Espírito Santo. E o Senhor mandou que Samuel fosse à casa de Jessé, porque lá Deus ia escolher um dos filhos de Jessé para substituir Saul como rei de Israel.
E Samuel chegou na casa de Jessé e mandou que Jessé chamasse seus filhos, porque Deus queria escolher um que fosse rei. E aí, os filhos de Jessé passaram sobre Samuel. Quando ele viu Eliabe, que era alto, forte e valoroso, Samuel pensou: deve ser esse que Deus escolheu. Deus não vê como nós. Talvez se eu ou você estivesse lá, nós também acharíamos que seria Eliabe. Mas Deus não vê como nós. Deus falou para Samuel: não é esse que eu escolhi. Eu tenho um outro escolhido. Pergunta para ele se ele não tem outro filho. Pergunta para Jessé pelo seu outro filho, pelo seu filho mais novo. E Samuel perguntou para Jessé: você não tem outro filho? Tenho sim, meu filho mais novo que está no campo, cuidando das ovelhas. Mande chamá-lo. Mande chamá-lo. O menor entre os servos. Para vocês verem, meu irmão, que quando Deus quer escolher alguém, Ele não escolhe o mais alto, Ele não escolhe o que fala melhor, Ele não escolhe o mais valoroso. Ele escolhe aquele que é improvável por todos. Mas Ele escolhe aquele que tem o coração voltado no Senhor. Ele escolhe aquele que tem intimidade com o Senhor. Ele escolhe aquele que ouve a voz do Senhor. Então não se preocupe se você é o menor da sua casa, se você é o que ganha menos, se você é o que tem menos valor. Mas se você tem valor diante de Deus, se você tem o teu coração voltado para o Senhor, se você é aquele que tem intimidade com o Espírito Santo, é aquele que Deus quer escolher. É aquele que Deus quer escolher. Não importa a tua vida de pecado, não importa o que você fez no passado, não importa. Importa o que você é hoje. Importa hoje que você é um homem cheio do Espírito Santo. Não importa se você ora alto, não importa se você tem a oração forte, isso aí para Deus não tem importância. O que importa para Deus é uma vida sua e minha com Ele. É isso que importa para Deus. Pois bem, Davi deixou as suas ovelhas e veio. Na hora que Davi chegou, o Senhor falou para Samuel: é esse que eu quero. E na hora, Samuel ungiu Davi como rei, como futuro rei de Israel. E quando Davi foi ungido, na mesma hora o Espírito Santo veio habitar sem medida na vida de Davi. O Senhor derramou sobre ele o seu Espírito Santo, sobre Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. E o Espírito Santo naquela hora veio morar em Davi e veio fazer grandes coisas na vida de Davi. Davi começou a ser usado por Deus na hora que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre ele. Daí a vida de Davi mudou completamente. Davi passou a lutar com leões, Davi passou a lutar com ursos. Como pode um jovem de 17 anos, franzino, fraquinho, lutar com leão e com urso? Se não for Deus na vida dele, se não for o Espírito Santo capacitando, se não for o Espírito Santo com ele. Eu já vi pregadores, irmãos, semi-analfabetos. Quando ele falava, parecia que saía fogo de Deus da boca dele. Quando ele abria os seus lábios, parecia que o fogo estava saindo, labaredas da boca dele. Por quê? Porque aquele homem e aquela mulher estava cheio do Espírito Santo, estava cheio do poder de Deus. Davi, cheio do Espírito Santo, ele lutou com o gigante Golias e venceu o gigante Golias, coisa que nenhum homem conseguiu. Coisa que os guerreiros mais importantes e mais valorosos daquela época não conseguiram. Coisa que os irmãos de Davi, que eram fortes e capazes na arte da guerra, não conseguiram. Coisa que o rei Saul, que era forte, também não conseguiu.
E Davi lutou com o gigante Golias e venceu o gigante com uma funda e 5 pedrinhas. Mas isso foi só um instrumento que Deus usou, figurativo. Porque o que matou aquele gigante mesmo foi o poder de Deus. O que matou aquele gigante mesmo foi o Espírito Santo que estava na vida de Davi. Foi o que matou aquele gigante. E Davi demorou um tempo até que ele fosse rei de Israel. Ele estava sendo preparado pelo Espírito Santo para reinar sobre Israel. Ele estava sendo preparado para se livrar das investidas do rei Saul contra a vida dele. Porque não foi fácil. Mas Deus fortaleceu o rei Davi. Ele foi cheio do Espírito Santo, escreveu salmos belíssimos que edificam a nossa vida até hoje. Até hoje. As nossas vidas são edificadas pelos salmos que Davi escreveu, inspirados pelo Espírito Santo. Foi um homem cheio de pecados como eu e como você. Pecados terríveis. Cheio de pecados como eu e como você cometemos até hoje e vamos continuar cometendo até o final. Porque a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então cada dia nós vamos melhorando, caindo aqui, caindo acolá, mas não ficamos caídos, não ficamos derrubados, porque o Espírito Santo de Deus nos levanta. E foi assim, ao longo dos tempos, até que o Senhor usou o profeta Joel, que era considerado um dos profetas menores. Não porque ele fosse menor entre todos os profetas, não porque ele fosse inferior aos outros profetas, mas pela quantidade de profecias que o Senhor profetizou através da vida dele. Até que lá em Joel, peraí, vou ver minha cópia. 2, do 28 ao 30. Dá para pôr aí, pastora? Olha que promessa tremenda. Olha que promessa tremenda. O Espírito Santo não ia mais ser privilégio de reis, profetas, sacerdotes e juízes. O Espírito Santo, segundo Joel, seria um privilégio de todos. Olha lá. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Não é sobre o rei tal, não é sobre o profeta tal, nem sobre o juiz tal, nem sobre o sacerdote tal. É sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. Em outra versão fala: vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Olha o Senhor usando os seus servos profetas para profetizar a respeito do seu Espírito. Porque era algo de Deus. Era algo lindo que Deus tinha para nós. Era algo tremendo que Deus queria derramar sobre nós. Não podia ficar só exclusivo de alguns. Precisaria ser sobre todos. Precisaria ser sobre todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que quiserem andar uma vida com Ele. E Joel profetizou. O Espírito Santo falou com Joel e ele profetizou como está escrito e como nós lemos. Pois bem, demorou um bom tempo. Porque o tempo do Senhor é o tempo Kairos, né? Kairos. Não é o nosso tempo. Você pode ter recebido uma profecia, uma promessa do Senhor que ainda não se cumpriu. Mas se o Senhor prometeu e se Ele falou, Ele vai cumprir. Nós nos movemos através do Logos. O nosso tempo a gente quer que seja tudo para ontem, né? Quando a gente está cansado, que não está aguentando mais, a gente quer derrubar, jogar a chuteira no chão, derrubar a toalha, é assim que falam, né? Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele se move no tempo dele. A Bíblia fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então o tempo dele é o tempo dele.
E é nesse tempo que nós devemos nos mover e é nesse tempo que nós devemos esperar. Pois bem, conforme foi escrito, conforme foi profetizado por Isaías, Jesus veio, Jesus nasceu, viveu entre nós. Até 30 anos Jesus viveu como qualquer um de nós. Porque Jesus é Deus Filho, é Deus encarnado aqui na terra. Quando Ele veio aqui para a terra, Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele foi homem como eu e como você. Sujeito às mesmas dores que nós temos, sujeito às mesmas tentações que nós somos tentados, sujeito às mesmas aflições que nós fomos. Jesus foi assim como nós. Até que com 30 anos, Ele foi batizado no Rio Jordão. E quando Ele foi batizado, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Ele como pomba. Era necessário que o Espírito Santo de Deus viesse sobre Ele para que se cumprisse o que foi escrito. Para que se cumprisse o que foi escrito. E quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Jesus, aí começou o seu ministério aqui na terra. Ele tinha 30 anos quando começou o seu ministério. E foi necessário o Espírito Santo descer sobre ele, para que o seu ministério desse início. E foi aquele ministério que eu e você conhecemos. Lindo, maravilhoso. Onde Jesus ia, Ele ensinava sobre o reino de Deus. Onde Jesus passava, Ele mostrava sinais de humildade, da sua humildade, que você deve, para querer ser o maior, você tem que ser o menor. Onde Ele passava, Ele ensinava que nós devemos ser humildes, que se nós não recebemos o reino de Deus como uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. E foi assim, onde Ele passou. Foi um tempo glorioso. Deus vivo encarnado aqui na terra. Porque Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Olha que tremendo. O Filho é a manifestação visível do Deus invisível. E Ele, cheio do Espírito Santo, Ele viveu entre nós. As palmas são para o Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a nossa glória e de toda a nossa honra. E quando Ele viveu aqui, Ele viveu curando toda sorte de enfermidades. Toda sorte de enfermidades. Libertando toda sorte de espíritos demoníacos. Curando toda sorte de feridas. E esse poder foi liberado até nós. Esse poder foi liberado pelo Espírito Santo até os nossos dias. Pois bem, só que como foi profetizado pelo profeta Isaías, chegou a hora do Senhor morrer, porque era necessário que Ele morresse. Se Ele não morresse, nós não íamos ter os nossos pecados perdoados. Se Ele não morresse, nós não íamos ser remidos pelo sangue dEle. Como eu falei, a moeda corrente no mundo espiritual é sangue. Era necessário que um sangue inocente fosse derramado. E o único sangue inocente que o Senhor encontrou foi o sangue de Jesus. E Jesus morreu, derramou seu sangue por nós, ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele apareceu para várias pessoas. Estou correndo porque tem que correr um pouco. Ele apareceu para várias pessoas. E Ele falou para os seus discípulos que Ele não ia deixar os seus discípulos órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. É necessário que eu vá para junto do Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus, o Consolador que tem uma missão a fazer com vocês, Ele não virá. Se não fiquem tristes. Vocês vão ficar muito bem amparados. Vocês não vão ficar órfãos. Nós não somos órfãos não, viu? O Espírito Santo está conosco. Era necessário que o Espírito Santo viesse, porque precisava se cumprir o que foi escrito. Ia se cumprir, estava muito perto de se cumprir o que foi profetizado lá em Joel 2. E
o Senhor foi assunto aos céus, subiu, e os discípulos e mais alguns que criam no Senhor, que aceitaram o Senhor como seu Salvador, que esperavam o cumprimento da profecia de Joel 2, e que esperavam a profecia daquilo que o Senhor falou a respeito do Espírito Santo, se reuniam para orar, para adorar o Senhor, para pregar sobre as coisas do reino, para pregar sobre o que eles aprenderam com Jesus. E eles estavam lá reunidos por ocasião da festa de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que é comemorada até hoje pelos judeus. É uma festa que é comemorada 50 dias após a Páscoa. E essa festa se comemora a colheita. A colheita, toda a colheita que foi realizada durante aquele ano é comemorada no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Nessa festa eles agradecem pelas colheitas. E era por ocasião da festa de Pentecostes, os discípulos estavam lá naquela casa lá. De repente, surgiu um som como de um vento impetuoso. E naquele dia houve o cumprimento daquela palavra de Joel 2. Pastora, Atos 2, 28 a 30. É necessário que a gente leia bastante para tudo que a gente lê provar na palavra. De repente, 28, pastor. Atos 2, não. Atos 2, 28 a 30. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles. E aquelas línguas pousaram sobre cada um daqueles que estavam naquele lugar. O seguinte, pastora: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus concedia que lhe falassem. Glórias ao nome do Senhor. Naquele dia a promessa veio. Aqueles homens iletrados que estavam naquela casa, que não tinham conhecimento nenhum sobre idiomas, sobre letras, sobre nada. E o Espírito Santo veio, foi um vento impetuoso que bateu sobre aquele lugar e abalou os alicerces daquele lugar. E acompanhado com aquele vento vieram línguas como de fogo, e aquelas línguas pousaram sobre cada um daqueles que estavam lá. Eram línguas repartidas, eram como se fossem labaredas, e aquelas labaredas pousaram na língua daqueles que todos que estavam naquele lugar, e todos que estavam naquele lugar começaram a falar em outras línguas, línguas que o Espírito Santo de Deus permitisse que fossem faladas, e todos que estavam ali ficaram cheios do poder de Deus. Todos que estavam ali naquele lugar ficaram cheios do poder de Deus. Foi ali que começou o ministério apostólico. Foi ali que começou a igreja. E a igreja começou naquele lugar, porque o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Foi por isso que a igreja começou, com poder e com graça do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está no lugar, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta, e é necessário que nós crentes sejamos cheios desse poder, sejamos cheios dessa presença, porque se nós não tivermos essa presença, se nós não tivermos esse poder, nós não vamos aguentar, gente.
Os dias são difíceis, os dias maus. É necessário que nós sejamos cheios, para que o medo vá embora, para que a ansiedade vá embora, porque tudo isso vem sobre nós. Tudo isso vem porque nós somos humanos e nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos força para lutar, nós temos forças para prosseguir, nós não ficamos parados, nós lutamos, nós prosseguimos, porque Ele nos dá força, Ele nos dá força. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Consolador, Ele quem nos consola todos os dias, é Ele quem nos conforta, é Ele quem nos levanta todos os dias, porque é Ele que está na terra, é Ele que está aqui, é Ele que está aqui, e essa presença nós temos que buscar todos os dias. Você pode falar para mim: irmã, eu já fui batizado no Espírito Santo, eu orava em línguas e hoje eu não oro mais. Sabe por que você não ora? Porque você parou de buscar. Só porque você parou de buscar. E quando nós paramos de buscar, quando nós esfriamos, o Espírito Santo continua em nós, porque Ele habita em nós, porque nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Mas se nós pararmos de buscar, Ele vai ficar adormecidinho lá no cantinho das nossas vidas, porque nós não acendemos mais aquela fogueira. Ele precisa ser aceso todos os dias da nossa vida. A Bíblia fala: não apagueis o Espírito Santo de Deus, para o quais foram selados no dia da redenção. Então nós não devemos apagar o Espírito Santo. Nós não podemos apagar essa força que age em nós. Nós não podemos apagar esse poder que o Senhor derramou sobre nós. Busque ser cheio do Espírito Santo. Ele é tão bom, gente. Ele é tão bom. Sabia que nós não sabemos orar como convém? Nós não sabemos orar como convém. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos da sua natureza. É como se fosse um código. O Espírito Santo, quando a gente começa a orar, ele começa a interceder para Jesus. E Jesus fala para o Pai tudo aquilo que sai da nossa boca. Por quê? Porque a gente não sabe orar como convém, gente. Nós oramos segundo a nossa necessidade, segundo o nosso querer. Mas o Espírito Santo sabe o que é melhor para nós. E é Ele quem ora por nós. Não fique preocupado. Eu não sei de falar. Às vezes a gente fala: eu não sei orar, eu não sei pedir. Não fique preocupado. Sabe por quê? Porque um coração quebrantado o Espírito Santo conhece. E quando você fala com aquelas palavras que você sabe, com as palavras que eu sei, Ele leva para Jesus. E o Pai intercede por nós. É isso que Ele faz. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. Não apagueis o Espírito Santo em ti. Não apague o Espírito Santo que habita em você. Muito pelo contrário, se encha dele. E você pode me perguntar: mas como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Espera aí que eu vou te dar a resposta. Espera aí que a minha colinha está aqui. Oh, Jesus. Pastor, é aquela que fala: enchei-vos falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Vamos achar. Eu perdi minha colinha. De vez em quando me dá uns brancos, mas o Senhor é conosco. E Ele é bom, gente. Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. A Bíblia fala também: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual fosse selado para o dia da redenção. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando deixamos Ele apagadinho lá no cantinho das nossas vidas?
quando não o buscamos, quando não nos aproximamos dele, quando não atendemos o chamado dele para as nossas vidas. É assim que nós apagamos o Espírito Santo de Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade. Eu não vou fazer isso porque eu estou triste hoje. Acontece comigo bastante, viu? E eu peço perdão na hora ao Senhor. Acontece comigo e eu peço perdão na hora ao Senhor. Senhor, me perdoa, Pai. Perdoa, em nome de Jesus. Olha aqui como é que a gente se enche do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, em algumas versões dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, lendo a palavra, salmodiando. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração é a sua fidelidade. Falando, lendo a palavra, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É assim que nós enchemos a nossa vida com o Espírito Santo de Deus, sempre dando graças por tudo a Deus, jamais murmurando, jamais reclamando. Por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Simples assim, adorando ao Senhor, fazendo dele todos os dias o nosso Senhor e Salvador, dizendo para Ele que Ele é o nosso tudo, de coração, dizendo para Ele que Ele é o nosso tudo, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso viver diário, que Ele é tudo que nós temos. Orando na presença do Senhor, sempre, sempre, sempre. Um crente que não ora, como é que ele vai ter intimidade com o Espírito Santo se ele não ora? Como é, gente? Eu sei de mim, se eu ficar um dia sem orar, no outro dia eu estou fraca, viu? Porque a gente é muito fraco, gente. Nós somos muito fracos. Se não buscarmos essa presença, nós não vamos aguentar. É problema por cima de problema, né? É um que tem um casamento que está daquele jeito, é outro que está com um filho daquele jeito, é outro que está com um problema de saúde na família, é outro que tem um irmão desviado. Se não é o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, nós não vamos aguentar, gente. Busquemos essa presença. Busquemos essa presença, que é essa presença que nos enche. É essa presença que nos satisfaz. Eu, quando oro, eu falo, meu amigo Espírito Santo. Porque Ele é meu amigo. Meu amigo Espírito Santo. Gente, é Ele que está aqui conosco. Ele foi o melhor presente de Deus. É Ele. Se não fosse Ele, gente, nós teríamos fechado essas portas. Se não é o Espírito Santo no meio da igreja, as portas já teriam sido fechadas. O Espírito Santo é tão importante, gente. Jesus, quando Ele foi à cruz, quando Ele estava quase morrendo, que os nossos pecados recaíram sobre os seus ombros, os pecados mais horrendos de toda a humanidade. Você imagina, gente, pecado de estupro, pecado de assassinato, pecado de promiscuidade, todo tipo de pecado, pecadinho, pecadão. Diz que não tem pecadinho, pecadão, né? Todos os pecados são iguais perante Deus. E naquela hora que Jesus estava naquela cruz, os pecados nossos caíram sobre os seus ombros, o Espírito Santo de Deus saiu de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não habita com pecado, como eu já falei desde o começo. E foi por isso que o Senhor falou, Deus meu, por que me desamparastes? Foi porque o Espírito Santo não estava nele na hora que os nossos pecados vieram sobre ele. Olha como é importante o Espírito Santo. Olha. Então assim, busque essa presença todos os dias da tua vida. Busque. Se você orava em línguas e não ora mais, peça a Deus que Ele restitua em você. As línguas estão lá em você. Estão lá dentro de você. Comece a falar. Comece a falar. Eu lembro quando eu comecei a orar em línguas, foi tão engraçado, foi tão lindo.
Eu não sei, a pastora Catiane não lembra, mas eu fui na casa dela e ela colocou um CD do pastor Antônio Cirilo. E aí nesse CD era oração em línguas, como defesa e ataque, né? Oração em línguas como defesa e ataque. E na hora ele começou a ministrar e eu ouvindo aquela ministração, eu comecei a orar em línguas aqui, no meu íntimo. Só que eu não verbalizei. Ficou aqui e naquela hora eu senti uma felicidade tremenda, porque era algo que eu queria muito. Muito, isso faz muitos anos. E era algo que eu desejava muito. E eu comecei lá dentro de mim, assim, umas palavras que, né? E eu acho que por vergonha eu não verbalizei. E aí o tempo passou e eu fui fazer cursos no Ministério Ágape Reconciliação, da apóstola Neuza Itioca. E lá ela perguntou, também faz um bom tempo já. E lá ela perguntou, quem não tinha sido batizado em língua estranha, que fosse lá para frente, que ela ia ministrar o batismo no Espírito Santo. E eu fui. E naquela hora eu comecei a orar em línguas estranhas. E naquela hora eu não parei mais. E a minha vida espiritual mudou completamente. Completamente. O Espírito Santo estava em mim, mas não tinha sido ativado. Não tinha sido ativado o poder de Deus agindo através da minha vida. Quando você começa a orar em línguas estranhas, quando você é batizado nesse Espírito lindo e maravilhoso, a tua vida espiritual ganha outra dimensão. Outra dimensão. Você fica mais sensível às coisas do Espírito. O que você faz, o Senhor te usa com poder, com discernimento, com sabedoria. Então é importante demais que você receba o Espírito Santo de Deus, batismo com fogo, batismo em línguas estranhas, para que a tua vida espiritual tome um rumo diferente. Em nome de Jesus.